Você sabia que, de coração, nós temos que ser crianças? Jesus falou sobre isso, que nós temos que ser como crianças, crianças de coração. Eu acredito que está faltando muito isso no mundo de hoje. Mas eu não estou falando somente num sentido afetivo, num sentido para te emocionar, num sentido poético. Não, eu estou falando no sentido espiritual. Eu estou falando no sentido de palavras de Jesus. Não é palavra de homem, é palavra de Cristo. Aonde Ele pede para que tenhamos um coração de criança. Mas o que significa ter um coração de criança? Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Lucas capítulo 10, versículo de 21 a 24. Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai do Senhor do céu e da terra. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Então, as coisas do céu são escondidas aos sábios, são escondidas aos grandes e são reveladas às crianças, aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Crianças de coração. O que significa isso? Eu quero usar um padre da igreja chamado Epifânio Latino, que ele diz assim: E ele revelou estas coisas às crianças. Mas a quais crianças? Não aquelas que são em idade. Então a primeira coisa que nós temos que sanar aqui, Jesus não está falando que eu tenho que ser criança em idade. Aliás, antes de a gente continuar, abra sua Bíblia em Mateus 18:3. Mateus 18:3. Em verdade eu vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Jesus está pedindo para eu me converter e me tornar como uma criança. Mas essa criança diz respeito à idade? Não. Não. Eu não vou me tornar criança em idade. Jesus não quer que eu, já sendo um adulto, me torne uma criança em idade. Tanto é que quando ele fala com Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, ele também não se referia a entrar no ventre de uma mãe e se tornar de novo uma criança. Não. O que significa ser criança? Epifânio Latino continua. Não aquelas que são em idade, mas as que são crianças quanto ao pecado e à maldade. Aqui está o segredo. Quando Jesus fala de criança, Jesus está falando de pureza. Jesus está falando de crianças que ainda não conhecem o pecado.
É claro que se você pensar hoje em dia uma determinada idade de criança, já é possível entender coisas, a gente já consegue ver crianças fazendo coisas horríveis, crianças cometendo determinados egoísmos, brigas. A gente consegue ver algumas coisas não tão boas em crianças, mas pensa numa criança em tenra idade, uma criança de 2 meses, de 5 meses, de 11 meses. Pense numa criança assim. Uma criança assim, ela não é capaz de cometer pecado. Ela não é capaz de cometer a maldade. Então, quando Jesus está pedindo para nós nos tornarmos como crianças, significa pureza. A elas, Jesus revelou como buscar as bênçãos do paraíso e as coisas futuras no reino dos céus. Em outras palavras, toda criança também ela é pequena. E quer dizer que uma criança, quando Jesus fala, vocês têm que se tornar como crianças, Jesus está ensinando que nós devemos ser pequenos, Jesus está dizendo que nós devemos ser humildes, porque só assim a gente vai acolher o reino dos céus. Porque se a gente se achar grande, se nós nos acharmos sábios, se nós nos acharmos que nós já sabemos de tudo, nós não vamos ter abertura para o reino no nosso coração. É por isso que a palavra de Deus em Lucas capítulo 18, versículo 16, abra aí sua Bíblia, diz assim: Jesus, porém, chamou e disse às crianças: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Coloca aqui nos comentários: dai-me, Senhor, um coração de criança, um coração humilde e um coração puro. Coloque aqui nos comentários. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.